Olá, Francisco, a falar-vos de Aveiro. Já não falamos há algum tempo, mas era incontornável. Basicamente temos um fim de semana bastante disruptivo no que diz respeito à política internacional. Primeiro temos guerra declarada entre o Paquistão e o Afeganistão. De seguinte, vários ataques na fronteira que culminaram no exército afegão a dominar postos do Paquistão e a capturar ou matar vários soldados. O Paquistão resolveu reagir e fazer ataques aéreos contra o Afeganistão, atacando Cabul e Kandahar, e depois também fez uma investida através da fronteira para empurrar as investidas afegãs. Isto basicamente coloca o centro asiático em fogo e, ao mesmo tempo que isto acontece, temos então o ataque de Israel e Estados Unidos contra o Irão, uma coisa que já estava para acontecer há muito tempo. Nós no ano passado temos a Guerra dos 12 Dias e depois o ataque americano às centrais de produção de armas nucleares iranianas, e neste momento está-se a dar uma troca de galhardetes com os Estados Unidos, Israel e Irão a trocar mísseis e ataques aéreos. Basicamente, os Estados Unidos e os israelitas têm lançadores de mísseis de longo alcance e aeronaves no ar a fazer bombardeamentos sobre o Irão, que já terão causado milhares de mortos entre as forças leais ao regime dos ayatollahs e também alguns civis. Se bem que o ataque à escola de raparigas no sul do Irão terá sido causado por um míssil iraniano que falhou. E com os iranianos a fazer ataques então em grande escala de mísseis contra Israel e aliados americanos no Médio Oriente, assim como bases americanas. Já terão causado 3 mortes entre os militares americanos e também causado mortes e feridos entre os civis de todos esses países. O que nos leva à situação atual, que é qual vai ser o resultado disto. É óbvio que o Irão não vai sobreviver a este assalto, mas é óbvio que eles podem causar estragos, sobretudo o IRGC. Quando eu falo no Irão sobreviver, é o Irão no estado atual, o Irão dos ayatollahs, que existe desde o final dos anos 70. Neste momento há uma luta pelo poder entre 3 forças para ver quem é que se torna os líderes legítimos do país. Mas para mim o que é mais interessante é o porquê e as consequências geoestratégicas deste ataque. Eu falo disso porque é óbvio que como eu disse, isto estava para acontecer há muito tempo. Não é uma ideia que surgiu aos americanos ou aos israelitas agora. Os israelitas já falavam que neutralizar o Irão era uma necessidade estratégica deles. Os americanos, já desde a administração Bush, que andavam a ponderar um ataque ao Irão. Isto porque o Irão é, acima de tudo, o grande adversário dos aliados americanos no Médio Oriente, nomeadamente dos sauditas, dos países alinhados com os sauditas. E neste aspecto, para manter a aliança com a Casa de Saúde e manter a aliança américo-saudita para a exploração de petróleo, conter e neutralizar o Irão eventualmente foi uma necessidade estratégica americana já desde há muitas décadas. No entanto, fica a questão de o porquê agora. Há várias justificações que podemos colocar sobre a administração Trump. A verdade é que a administração Trump tem sido basicamente um desastre esta segunda administração, quer dizer, um desastre desde que começou, com basicamente a vida dos americanos a piorar consideravelmente desde que Trump subiu ao poder, e neste momento, e com toda a polémica do ICE e da opressão que se coloca sobre o povo americano, supostamente para se livrar dos imigrantes ilegais, que é uma coisa que não está a funcionar assim tão bem sequer, mas já causou mortes. Aliás, uma estatística qualquer que diz que os ICE, esta
terão morto mais gente do que os imigrantes ilegais, o que é, sendo verdade, será bastante irónico. E também, esta situação causou uma grande pressão junto dos Estados, e tudo isto agora é colmatado com a questão da Epstein e da ligação de Trump a esta vasta rede de corrupção e tráfico infantil, e também ao governo russo, através do Epstein. Ou seja, a administração Trump claramente precisava de uma distração, mas isto é apenas uma faceta da situação, porque há outra questão, que é, no ano passado, quando Asget e Trump, o secretário da Guerra, secretário de Defesa, e Trump fizeram o seu discurso perante as Forças Armadas Americanas, o Asget colocou em pratos limpos qual era o seu plano. E o seu plano era basicamente preparar a América para uma grande guerra. O exército americano seria treinado nas cidades americanas e em outros alvos pelo mundo fora, e depois iriam fazer a sua grande campanha de conquista para estabelecer a América como a grande força dominante do hemisfério ocidental. Sabe-se que o inimigo que Asget e Vance têm em vista não é a China, não é a Rússia, nem sequer é o Irão. Claramente não é o Irão, visto que fácil está a ser, a capacidade militar iraniana está a ser destruída. O adversário é a Europa. Ora, o Asget teve um grande problema desde o início. Qual que era o problema? O problema era os militares americanos e o Pentágono não estão muito satisfeitos com esta ideia, com esta ambição do Asget e do grupo responsável pelo chamado Projeto 2025, que será um think tank, um grupo de planeamento para estabelecer hegemonia americana sobre o mundo em geral e sobre o hemisfério ocidental em particular. O que quer dizer que o Asget, não só o seu discurso no ano passado foi muito mal recebido, nem sequer houve reação de todo, mas também se deu aqui o facto de que muitos generais estariam contra esta visão, uma vez que era o findar de toda a estratégia americana durante décadas, e também seria o fim de muitos planos que o próprio Pentágono teria para a sua aliança com a Europa e basicamente dividir o mundo entre esferas de influência Europa-América. Desde então, as Forças Armadas Americanas fizeram 2 ataques não sancionados pelo Congresso sobre a Venezuela e agora o Irão. O ataque na Venezuela, nós sabemos que militares que alinharam com esse ataque foram recompensados e os que não alinharam foram afastados de algum modo. Suspeito que a questão do Irão vai levar ao mesmo. A ideia é que, através de ver quem está ou não está do lado do Secretariado da Guerra e do Presidente na questão iraniana, ele vai fazer uma nova purga e continuar a estabelecer os seus apoiantes nas forças principais das Forças Armadas Americanas. Este ataque ao Irão será uma boa maneira de discernir quem está ou não está do lado dele. Isto é política interna. Isto é a maneira como o Asget pretende fazer a sua campanha. Isto alinha-se também com a questão da Groenlândia, uma vez que a tentativa do governo americano de controlar a Groenlândia baseava-se em nada, para todos os efeitos, porque a Groenlândia já dava acesso completo aos Estados Unidos sobre o seu território, e mesmo a exploração mineral havia procedimentos para isso. O que se passa é que isto vai muito para lá da questão mineral e da questão das alianças. Isto é uma questão de hegemonia. Controle total do continente norte-americano e Groenlândia e Canadá, e depois expandir para o resto da América e para o hemisfério ocidental completamente. E eu vejo nesta campanha uma boa maneira do Asget conseguir definir quem está ou não do lado dele. A questão da Groenlândia também foi, as pernas foram cortadas pelo Congresso, que não alinhava num ataque contra um aliado. Portanto, todo o dinheiro necessário para fazer uma invasão da Groenlândia foi cortado e foram estabelecidos procedimentos para evitar que uma crise dessas voltasse a acontecer, mas duvido que vão funcionar. E também o próprio Pentágono não estava interessado nesta guerra, e de tal modo que os generais arrastaram os pés até os europeus reagirem e forçarem o Trump a negociar.
Se esses generais forem afastados no contexto da campanha iraniana, isto pode então fazer com que não haja tantas hesitações no futuro. E há um outro aspecto que é mais uma política internacional. Agora, isto pode não ser, pode não ser de propósito, uma vez que a guerra dentro do Paquistão e do Afeganistão surgiu mais ou menos em paralelo, mas não é difícil imaginar que possa ter havido um acelerar da preparação do ataque ao Irão, observando o que estava a passar no Paquistão e sabendo que o conflito entre as duas forças era inevitável, até porque no ano passado já tinham entrado em confronto aberto. Qual é o problema aqui? Ora, a China, que é considerada pelo Trump desde sempre como o maior adversário dos Estados Unidos, está a tentar preparar uma chamada nova Rota da Seda, uma linha de passagem de bens e materiais da China para a Europa através da Ásia Central. Ora, as principais passagens na Ásia Central e Médio Oriente para essas vias, para essas estradas e caminhos de ferro que estão a ser planeados é o Afeganistão e o Irão. Com o Afeganistão a ferro e fogo e a guerra com o principal aliado chinês, que é o Paquistão, isto pode forçar a China a ter que intervir diretamente. Neste momento a China está-se a manter neutra e a tentar ser um mediador entre o conflito Afeganistão-Paquistão. Não obstante, se o Afeganistão se revelar intransigente, pode levar a China a uma intervenção mais direta, nem que seja como utilizando forças de pacificação para controlar as zonas por onde vai passar estas vias de acesso para a Europa. O Irão é outra questão, porque o Irão tem tido muito investimento chinês, aliás, muito armamento chinês, inclusive, que aparentemente falhou tanto como o armamento russo. Mas pode ser também uma falha dos próprios iranianos, uma vez que eles tentaram combinar armamento estrangeiro com radares e sistemas iranianos que claramente não funcionaram e que possivelmente causaram o falhanço de todo o resto do sistema de defesa antiaérea. Em todo o caso, o que se vai passar no futuro no Irão é neste momento uma incógnita. E aparentemente os americanos também não estão muito preocupados com isso. Eles queriam acabar com o regime dos ayatollahs, acabar com o programa nuclear e principalmente acabar com o IRGC. Contudo, há neste momento 3 grandes forças a debater pelo domínio do Irão. É o IRGC, os monárquicos e o presidente. Estas 3 forças, e já para não falar nisso, que há muitas milícias regionais, pashtuns, baluquis, curdos, que têm muito interesse em segregar-se do Irão e formar as suas próprias repúblicas. Ora, o Irão está bem encaminhado para se desintegrar como nação, se balcanizar e transformar-se num cenário de guerra civil quiçá eterna, como a Síria. Isso acontecendo, todos os investimentos chineses no Irão e no Afeganistão basicamente desintegram-se da noite para o dia, deixam de ser viáveis e a China fica basicamente com uma grande perda em mãos que só vai beneficiar os Estados Unidos. Se porventura a China for obrigada a virar-se para o Ocidente e preocupar-se com o Afeganistão e com o Irão para proteger os seus investimentos, poderá não olhar então mais para Taiwan. Olhando para Taiwan, a questão de invasão de Taiwan fica arquivada para já. Isto poderá libertar então os americanos e os generais e almirantes leais ao Asget para então fazer a sua campanha pela Groenlândia, que inevitavelmente levará a uma guerra contra toda a Europa e vai chegar a Portugal certamente. Isso acontecendo, só vai beneficiar os Estados Unidos. Basicamente, no atual patamar da situação, não havia qualquer impedimento, digamos, estratégico contra uma intervenção no Irão, porque só vai beneficiar os Estados Unidos, dê no que der. A única hipótese de não beneficiar é se, de alguma maneira, os iranianos conseguirem causar mais estragos na América do que aquilo que o planeamento preveu. Imaginemos que afundam um navio, que matam 20 militares num ataque, rebatem algum avião. Se for algo suficiente para se tornar um escândalo, isso pode ser um problema para o Trump. Mas eu duvido que isso aconteça. O Irão não tem capacidade para causar muitos estragos. Vamos ver, mas eu duvido muito. Acho que as defesas vão
vão ser desintegradas durante os próximos dias. O Irão vai se desfazer. Pode haver uma passagem de poder para alguém que os americanos estão dispostos a aceitar. Eu não sei até que ponto isso é realista. Os próprios iranianos não vão aceitar um só líder neste momento. Como eu disse, há várias facetas, várias etnias que estão em confronto neste momento. Portanto, eu estou a ver aqui uma posição que, de uma maneira ou de outra, o Secretariado da Guerra está a preparar uma possível campanha contra a Europa no futuro próximo, não diria que seja tão distante, 6 meses a 2 anos, a meu ver. E o Irão é basicamente mais uma pedra nesse caminho e que pode distrair a China, o que é espetacular para eles. Ainda para mais porque a vantagem da Europa seria os aliados, coisa que a América está a afastar. O Asget e o Vance dizem que a América não precisa de aliados, como a Alemanha não precisava, não é? Ou o Japão, e se correu-lhes muito bem. Em todo o caso, a verdade é que se a Europa não conseguir solidificar alianças, também pode ficar abandonada contra os Estados Unidos, e é isso que a questão será muito mais equiparada do que se fosse a América contra o mundo. A Europa tem neste momento relações comerciais muito próximas com a Índia e está-se a tentar criar relações muito próximas com a América do Sul. Com a China, talvez, mas infelizmente parece que o Médici veio um caso desapontado da visita a Pequim. Ou seja, as coisas vão estar a alinhavar-se para o Asget fazer o que quer. Eu espero bem que não, mas a questão iraniana tem que ser vista com atenção, porque eu acho que há muitos detalhes que não estão a ser falados, não por falhas dos analistas, mas porque eu acho que nos mídias em geral isso se vê essa análise como sendo demasiado profunda, talvez, para o público. Eu não creio, eu acho que temos que estar a par de todas as facetas. Eu vou falar com vocês mais tarde, é bom estar de volta e espero continuar a fazer estes vídeos, vão estando atentos.